Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Salve, ó Rei obediente ao Pai. Vós fostes levado para ser crucificado, como um manso cordeiro é conduzido à matança. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade, eu vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade, eu te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha boca anunciará vossa justiça, ó Senhor. Minha boca anunciará vossa justiça, ó Senhor. Passamos um instante de silêncio, guardando no coração esta palavra, para que nós a possamos meditar por um instante. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, queridos, primeira leitura do livro do profeta Jeremias, do profeta Isaías, traz no finalzinho desta primeira leitura esta palavra dita por Deus ao profeta: não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó. Eu te farei luz das nações, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. Chegará o momento em que os discípulos de Jesus serão enviados por Jesus ressuscitado
Mateus capítulo 28, até os confins da terra. Serão enviados em seu nome para batizar e para ensinar a humanidade a observar tudo aquilo que Jesus lhes ensinou. Mas para isto, não basta ser servo do povo de Israel, membro do povo eleito. É necessário que eles fossem transformados pela graça de Cristo em luz do mundo, como Cristo é luz do mundo. Para que todas as nações pudessem encontrar a palavra de Deus, era necessário um povo novo, era necessário um germen de santidade, uma comunidade de fé. Aquela primeira comunidade de fé marcada por aqueles discípulos que viram, ouviram, experimentaram com os limites do seu coração todo o mistério de Cristo. Viram seu sofrimento, escutaram a palavra da sua pregação, tremeram humanamente de medo, porque a cruz de Cristo era uma realidade que de fato causava terror a qualquer um. O próprio Jesus, quando está se preparando para ser preso no Horto das Oliveiras, experimenta pavor e angústia. A sua humanidade treme diante da cruz. Portanto, também a humanidade dos discípulos, esta humanidade tremeu diante da cruz. Mas eles viram a paixão, ouviram a palavra, tremeram diante da cruz, mas se regozijaram ao testemunhar com seus próprios olhos Jesus ressuscitado que lhes apareceu. E é isto. Quando Jesus ressuscitado lhes aparece, Jesus lhes comunica ao coração a luz do mundo, a luz da fé, que é o próprio Cristo ressuscitado, para que eles pudessem chegar aos confins do mundo. Não basta ser servo, é necessário ser amigo da luz. No Evangelho de João, lá em João 15, Jesus vai dizer isso para os seus discípulos: eu não chamo vocês simplesmente de servos. O servo não sabe o que o seu Senhor faz. Chamo vocês de amigos, porque vocês conhecem as minhas obras. Esta é a vocação a qual nós somos chamados. Somos chamados à vocação de nos tornarmos amigos de Deus, íntimos de Deus, de tal forma que a sua luz habite dentro de nós, a luz da sua palavra, a luz da sua verdade ilumine a nossa vida por dentro, irradie de nós. E aí então os confins do mundo, os confins da terra poderão contemplar a justiça que nos foi feita, a justificação que Cristo mereceu por nós. Na medida em que nós, restaurados por Cristo, podemos manifestar ao mundo não apenas a crueza de nossas faltas, que levou o Filho de Deus feito homem à cruz e à morte para a nossa salvação, mas podemos manifestar também o testemunho de uma fé vibrante no ressuscitado, quando manifestamos no nosso testemunho a beleza da ressurreição de Jesus, levamos este testemunho até os confins do mundo. Jesus disse isso a Pedro no Evangelho. Jesus diz a Pedro: Pedro, para onde eu vou agora você não pode me seguir. E Pedro fica, claro que constrangido, porque ninguém quer ficar pelo caminho. Nunca. Pedro também não queria ficar para trás. Porém, Jesus vai dizer agora, você não pode me seguir, mas chegará o tempo em que você vai me seguir. Chegará o momento em que você me seguirá. Mais tarde, isto vai acontecer, mas não é agora. De fato, o momento que viria a seguir para Pedro era o momento da traição de Jesus. E aqui vale a pena
lembrarmos, e o texto do Evangelho apresenta estas duas traições. A traição de um Judas, que era ladrão, que ocultamente era corrupto no cuidado da bolsa de moedas que pertenciam aos discípulos e que os ajudava na missão. E de outro lado, a traição de Pedro, sua negação de Jesus, a negação por medo também de ser preso, perseguido, pelo temor da cruz. São duas traições muito diferentes, uma marcada por uma maldade presente no homem, outra marcada por uma fragilidade da natureza. Nós sabemos que Pedro era um homem bem intencionado. O Evangelho nos mostra um Judas mal intencionado. Mas são duas traições. Isso nos leva a pensar que na nossa vida de fé, muitas vezes também, nós que amamos a Deus o traímos muitas vezes. Nem sempre porque haja maldade em nosso coração, nem sempre porque nós não o queiramos servir, mas porque muitas vezes o peso da cruz nos assombra e fugimos da paixão, fugimos da cruz, fugimos da perseguição. Não é fácil sofrer com Cristo, não é fácil abraçar a cruz, não é fácil. E quantos são aqueles que debandam e desistem da fé e vão viver uma vida qualquer, vão viver do seu jeito e da sua maneira, não apenas porque são maus, mas porque não querem abraçar Jesus por inteiro. A Semana Santa nos convida a abraçar Jesus por inteiro. A abraçar o Jesus profeta que fala bonito, cujas palavras tocam a nossa alma. A abraçar o Jesus que diante do conselho dos judeus e de Pilatos será julgado publicamente, acusado, caluniado, difamado, e que vai à cruz, e que carrega a cruz, e que morre na cruz. Somos convidados a abraçar Jesus ressuscitado, que aparece aos seus discípulos e cura-lhes as feridas da alma, para que eles possam ser luz das nações, para que eles possam levar a sua luz a todos os povos. Não é fácil amar Jesus por inteiro. Antes, pelo contrário, a nossa civilização ocidental aprendeu a dilacerar o corpo místico de Cristo, porque é muito mais fácil amar o Jesus que fala bonito, muito mais fácil do que abraçar o Jesus que morre na cruz, muito mais fácil do que crer no mistério e no milagre da ressurreição. Mas nós somos convidados a integrar todas as dimensões da vida de Jesus, porque é um e o mesmo Filho de Deus feito homem para a nossa salvação. E nós não temos o direito de dilacerar o corpo de Cristo. Pedimos ao Senhor que nos ajude, porque quantas vezes, como Pedro, mesmo que bem intencionados, nós traímos Jesus. E é necessário que nossas lágrimas expressem o quanto nós desejamos, arrependidos, uma vida nova e transformada. Como Pedro, que tendo tomado consciência de que estava traindo o Mestre tanto quanto aquele Judas que saiu daquele momento de ceia, ele chora profundamente, arrependido, porque ele não conseguiu permanecer como amigo de Jesus, junto do seu coração. Nós queremos permanecer como amigos de Jesus, junto do seu coração nesta Semana Santa, para que ele possa nos transmitir todos os sentimentos da fé que brotam do coração de Deus. Por último, pedimos a Deus que tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro, especialmente daqueles que por medo se afastam da presença de Cristo e se refugiam em si mesmos, afastando-se da fonte da graça e da misericórdia.
Amém.